Sejam bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou o Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é a praga que poderia ter dizimado o povo de Israel. Eu espero que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus e que o Espírito Santo esteja presente nesse vídeo e que nós possamos aprender mais das Sagradas Escrituras. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. A história de Moisés e a libertação do povo de Israel é um verdadeiro épico. O Egito, que passou séculos se aproveitando da mão de obra israelita, o império e a economia mantida às custas de sangue israelita, o assassinato de crianças, pragas aterrorizantes, instituição e celebração da Páscoa, o êxodo em direção à Terra Prometida, passando por provações, conflitos e superações jamais vistas antes. Contudo, o foco de hoje é baseado em uma das 10 pragas. No livro de Êxodos, a partir do capítulo 7 até o 13, vemos a sequência das 10 pragas que afligiram duramente a terra do Egito e os egípcios. As pragas têm início com as águas do Egito, inclusive o Nilo virando sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, a morte do gado, úlceras, chuvas de pedras, nuvens de gafanhotos, trevas e a morte dos primogênitos. Vejamos as pragas para mostrar como elas funcionaram. Toda a água literalmente virou sangue, mesmo aquelas que não estavam literalmente ligadas ao Nilo foram transformadas, exceto a água dos hebreus que permaneceram potáveis. As rãs, piolhos, moscas, gafanhotos, úlceras só atingiram os egípcios, suas terras e suas posses. A chuva de pedra, a morte dos animais, as trevas não afetaram os israelitas, só os egípcios. 9 pragas foram exclusivas para atingirem o obstinado faraó e o seu povo. Nenhum mal sobreveio sobre Moisés, Arão e o seu povo. Todavia, a 10ª praga poderia ser bem diferente. Êxodos 11, 7 está escrito: mas os israelitas estarão seguros, nem sequer um cão atirar contra um homem ou animal. Deus determina que a última praga não atinja Israel. E por que ele faz isso? O Senhor deu todas as instruções sobre o que o seu povo deveria fazer. E ele viu a disposição dos corações em obedecer. Por isso, ele diz que os israelitas estarão seguros. Obedecer a Deus e suas consequências. No livro de Êxodos, capítulo 12, e os versículos 7, 12 e 13, está escrito: e o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal nas casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, sem ferir ninguém. Assim, a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá vocês. O sangue do cordeiro, escolhido especialmente para essa ocasião, foi passado no alto e nas laterais das casas dos israelitas. Deus, naquela noite, visita primeiro o local onde Israel estava e, em seguida, vai para os egípcios, onde a praga teve início. Qual é a hipótese de hoje? A praga da morte dos primogênitos atingiu unicamente os egípcios. Contudo, ela poderia ter causado estragos entre os israelitas. A prova disso é que Deus, ao determinar que o juízo viesse sobre a terra do Egito, a sentença passa primeiro pelo local onde os israelitas viviam. A obediência e a fé em Deus fizeram com que todos os israelitas e todos os que estavam com eles naquele local marcassem suas casas com o sangue do cordeiro, o que afastou a praga e a destruição em suas casas.
Deus não mandaria o povo se preparar para a praga se ela não pudesse afetá-los. O Senhor determina que não iria ferir ninguém que tivesse obedecido. E o destruidor só iria agir após o Senhor passar e permitir que ele entre nas casas. Os israelitas seguiram as instruções e por isso não foram atingidos pela praga da morte dos primogênitos. Se tivessem ignorado as instruções de Moisés, o juízo da última praga teria iniciado pelos israelitas, pois o Senhor e o destruidor passaram primeiro pelo seu acampamento. E não parece plausível que a sentença passasse por Moisés e por seu povo se eles não pudessem ser afetados. As orientações de Deus e o coração receptivo do povo fez com que pudéssemos ver que o povo teve compromisso com Deus e por isso Deus passou por lá para mostrar que obedecer proporcionou grande livramento de morte. A morte dos primogênitos, tanto de homens como animais egípcios, é uma realidade que também acontece nos dias atuais, como nós podemos ver a pandemia do Covid, há alguns anos atrás, onde muitas pessoas morreram por simplesmente não estarem atentas ou fazerem poucos casos do devido cuidado que deveria ter sido tomado para evitar a infecção por esse vírus, que foi uma praga. Que nós possamos aprender a seguir as instruções de Deus através dos homens que Ele tem escolhido para livrar o povo daquilo que muitas vezes pode causar dor e sofrimento, como foi a vida de Faraó para os egípcios. Deus, Ele traz livramento, Ele trouxe para Israel, levou Israel para um lugar onde Ele havia prometido que seria uma terra segura, uma terra onde o povo de Israel poderia viver em paz. Agora cabe a nós seguirmos obedecendo as suas instruções. Fique com Deus, se gostaram, deixe seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no Hipótese. Tchau!